Certamente que todos estão acompanhando por matérias nos veículos, não só no próprio rádio, mas também em outras formas, em outras mídias. Lembrando aqui esse momento centenário do rádio. O rádio chega aos seus 100 anos no Brasil, vitorioso, apesar das supostas batalhas que teria pela frente. Nos anos 50 a TV ia sucumbir o rádio. Né? Agora também toda essa modernidade, o rádio se adaptou, trouxe para si toda essa modernidade, comungou com essa tecnologia moderna muito bem, combinou muito bem e tende a crescer ainda mais. O rádio chega aos seus 100 anos e por isso é que eu vou conversar agora com o Rodrigo Neves, que é jornalista, presidente da ESP, a Associação das Emissoras de Rádio e Televisão do Estado de São Paulo. Um grande prazer tê-lo com a gente no programa, Rodrigo. Bom dia. Bom dia, Daércio. Bom dia a todos que estão acompanhando aí o Jornal da Saudade. Um prazer estar com vocês. Me acompanha aqui do lado, ele pediu para não dizer, mas eu vou dizer, o Júlio Marichem está aqui do meu lado, te acompanhando também, me manda um grande abraço. Ok, um grande abraço para ele também. Aliás, eu vou permitir que ele... participa aqui da diretoria da ESP. Exatamente o que eu ia dizer, ele faz parte da diretoria da ESP. E eu vou permitir a ele que diga bom dia. O microfone é todo seu, Júlio. Por favor. Bom dia, Rodrigo. Prazer enorme tê-lo conosco. Prazer estar falando aí com vocês. Uma grande satisfação, uma grande honra ter você, além de um amigo, um grande líder, inspirador da nossa classe, grande batalhador do rádio, que vai poder falar um pouco mais para nós aí, dar o seu depoimento, a sua vivência e toda a sua experiência de uma vida liderando esse veículo de comunicação tão importante para nós, para o mundo, e que hoje eu digo essa semana, né, estamos comemorando 100 anos, a primeira transmissão de rádio no Brasil, e então para nós é uma satisfação imensa tê-lo conosco aqui. Algum outro veículo foi tão testado na sua essência quanto o rádio, Rodrigo, quando se sabe que a TV, por exemplo, o advento da TV seria o fim do rádio, e depois tantos outros impactos aí que ele sofreria e ele resistiu bravamente. Acho que nenhuma outra forma de mídia resistirá tanto quanto esse veículo danadinho que é o rádio, né, Rodrigo? Eu tenho certeza que sim, porque vamos lembrar que a primeira transmissão foi lá em 7 de setembro de 1922, em comemoração ao primeiro centenário da independência do Brasil. E desde então o rádio entrou na vida de nós brasileiros. E vamos lembrar que se a gente fala português, o rádio ajudou muito, porque a gente tem as diversas emissoras espalhadas pelo Brasil e nós temos todos 8 mil quilômetros de fronteira, onde nossos vizinhos não falam português. Todos eles falam a língua hispânica. E a gente mantém o português aqui graças à comunicação que é feita pelo rádio. O rádio também surgiu como um serviço de apoio à aeronavegação. O prefixo legal das emissoras que você dava, o prefixo, a cidade e onde você estava, servia de apoio para toda a parte, a malha aérea brasileira, né? Porque não tinha GPS, você não tinha nada, você não tinha satélite, você não tinha absolutamente nada. E nesses 100 anos, junto com o rádio, a aviação também se desenvolveu muito. Mas o rádio começou primeiro com interatividade no palco auditório. Depois essa interatividade continuou nas cartas e no telefone. Quando veio o transistor, o rádio se transformou, teve a portabilidade. E quando veio a internet, o rádio estava pronto para a internet. Então, num ambiente competitivo, a criatividade, a inovação fazem parte, e isso que dá o vigor para o rádio. E o rádio tem uma capacidade de falar com a sua cidade, com a sua região, com o seu bairro, de criar uma forma muito particular de comunicação, que esse vigor do rádio vai ser sempre eterno, porque nada vai bater isso. A rede social não tem isso, a televisão, que é um veículo fantástico, maravilhoso, mas ele é um veículo que fala para milhões de pessoas ao mesmo tempo. Não cria esse intimismo que o rádio tem. E certamente esse intimismo tem seguramente uma associação muito profunda com o imaginário, com a imaginação das pessoas, porque a imagem da TV processada, entregue pronta,
No rádio não é bem assim. A comunicação do rádio estabelece a imagem no raciocínio e na imaginação do ouvinte. E a interatividade é muito mais plena nesse caso, né? Muito mais profunda, né? Cria a imagem na cabeça a partir do som que o sujeito está recebendo ali no rádio. É um vínculo muito profundo, né? Que o rádio consegue por isso mesmo, né? É verdade, se você for lembrar, vamos pensar, por exemplo, partida de futebol, lembrar do Fiore Gigliotti, abre-se as cortinas e começa o espetáculo, e ele descrevia como é que estava o campo, como é que estava tudo. Exatamente. Então, eu estou citando o Fiore, mas eu poderia citar o Osmar Santos e tantos outros, Sim. né? Mas a capacidade que tem de transformar um episódio que está acontecendo, um evento que está acontecendo e dar isso para a gente. Eu imagino, Laércio, que você, a personalidade do rádio é a voz. Você tem a sua voz é marcante. Então, você cria uma empatia com os ouvintes, ainda que estejam te vendo em áudio e vídeo, porque o rádio hoje virou multiplataforma, mas essa capacidade da voz de criar essa empatia, só o rádio tem. E vamos lembrar também que a gente entrou na era do comando de voz, né? Você fala com o seu celular, você fala com a sua Smart TV, você fala aí com a sua caixinha, não importa se a sua caixinha é Alexa, é Google, não importa, mas quem manda é o comando de voz. E nisso o rádio é campeão. É campeão. Acho que outro ponto também dessa questão da imaginação, que você exemplificou muito bem através de uma transmissão esportiva, as radionovelas eram todas feitas com muita sonoplastia e todo o enredo de uma novela, já imaginou, sem ter a imagem, e aqueles ruídos, os efeitos, tudo aquilo criava um cenário completo na cabeça da pessoa. Como é que ela não se envolveria com isso? Eu percebo aqui às vezes que a gente levanta questões, Rodrigo, no ar, das mais diferentes, e a gente provoca o ouvinte. Já sei, você que está me ouvindo aí não concordou com o que eu disse, não é? Então me liga lá, o que você acha? Você estabelece uma conversa tão direta que o cara está no trânsito, é fantástico o rádio, por isso que ele é tão apaixonante. E o advento agora da internet, muitos apostaram que o rádio sucumbiria diante disso, porque aí já seria uma afronta muito grande, muito mais forte talvez que a TV. E eu vejo que o rádio tem, pelo contrário, muita semelhança, o que lhe aproxima ainda mais desses meios todos para trocar figurinhas, né, Rodrigo? Com certeza, e vamos lembrar que a internet ela é complementar, ela levou o rádio para o mundo, né? Antigamente a gente tinha as ondas curtas que você transmitia para fora, para longe. E eu acho que a internet veio substituir as ondas curtas, porque você está no Japão, está ouvindo a Rádio Saudades. Você está em São Paulo, você está ouvindo a Rádio Saudades. Lembrando que as rádios têm uma limitação de transmissão pelo ar, mas isso dá para ela um vigor que a internet não tem. Se acontecer alguma catástrofe, e se todo mundo subir para pegar a internet colapsa e cai. As redes de telefonia celular caem, e até por questões de segurança, que graças a Deus nós não temos no Brasil, mas se a gente olhar na Europa e nos Estados Unidos, por exemplo, Maratona de Boston, quando as bombas explodiram, toda a internet foi colapsada, shutdown, cortaram a internet. E quem manteve a população informada e a salvo foi o rádio e a televisão. É interessante. E agora, mais recentemente, dentro desses 100 anos, uma história já bem mais recente, que é a pandemia. Nós notamos aqui como as pessoas precisaram ainda mais da informação do rádio, sobretudo pela brevidade, pelo imediatismo, que é uma característica muito particular desse veículo. A gente notou um aumento considerável de audiência desde então, e interessante que ao buscar por uma informação que fosse verdadeira, porque prosperava também muito fake news pelas redes sociais naqueles momentos apreensivos de pandemia, ao buscar uma informação mais baseada, mais checada, mais, enfim, apropriada e mais rápida, é impressionante como a busca pela informação através do rádio se acentuou ali naqueles momentos e desde então, viu, Rodrigo? Décio, você tem razão, o Cantar Ibope mostra isso fortemente, e é impressionante como também o rádio
nos Estados Unidos, na Europa, a audiência dele foi absolutamente, quase praticamente dobrou. A gente atinge 93% da população normalmente, a gente superou essa marca, e porque o rádio tem um alcance incrível, né? Você vai somando os dias que as pessoas vão ouvindo aquilo. E muita gente pega a rede social, vê alguma coisa, não sabe se é fake news, se é verdade ou não, porque zero de credibilidade tem as redes sociais. Enquanto o rádio não dá, a televisão não dá, ninguém acredita. E o rádio prestou um serviço incrível durante a pandemia. Nós tivemos com o prefeito Ricardo Nunes, lá de São Paulo, que vai fazer a passarela do rádio no final da Paulista, em homenagem ao centenário do rádio, e ele disse que o rádio foi essencial durante a pandemia para manter as pessoas informadas, para fazer a campanha de vacinação numa cidade macrometrópole como é São Paulo. E para o estado de São Paulo, que é um estado-nação, veja como essa capilaridade do rádio é de você poder falar com a sua população, você falar com a sua localidade, você ter a credibilidade e você prestar esse serviço. Pois é, se tem essa importância num estado como São Paulo, imagine a importância também que tem nesses rincões mais afastados desse nosso país aqui, né? Como ele deve ser ainda mais essencial, né? Qual é o que nesse momento, do ponto de vista da evolução tecnológica, da abrangência, né, de propagação e de novas formas aí digamos assim, de propagação do rádio, o que é que se pode esperar dele nesse momento como boa notícia para o ouvinte? Eu acho, Laércio, que tem uma frase do Einstein, do Albert Einstein, que eu gosto muito. Tudo que pode ser pensado pode ser concebido. Então, a imaginação é o limite. E o ser humano é um ser fortemente criativo, absolutamente criativo. O que eu vejo é que todos esses sistemas que nós estamos vivendo, esse ecossistema digital, ele é complementar à nossa transmissão. Quando você sai na rua, você sabe que você é o Daércio. Quando você está no ar, os ouvintes sabem que você é o Daércio. Eles acreditam na Rádio Saudades, eles acreditam no rádio. E a gente vê que as redes sociais, você vê, tem uma discussão muito grande hoje na Inglaterra, que é o país mais ligado digitalmente do planeta, de as pessoas pararem de usar a rede social, porque o jovem está começando a ter uma depressão, porque eles vivem a vida de umas pessoas que elas não conhecem, não curtidas. As pessoas ali estão todas produzidas pelas... Você tem hoje um monte de coisa que você... se você tem algum defeitinho, você tira esse defeitinho. Então, a gente está criando uma coisa ilusória que não existe. E isso tem vários movimentos falando, olha, vamos usar menos o celular e vamos viver mais a vida, vamos socializar mais, vamos estar junto com as pessoas, vamos fazer mais relacionamento pessoa a pessoa. É importante a rede social? É super importante. Eu acho que é um avanço. Eu acho que a rede social hoje é o correio que mudou de lugar, mas ele precisa ter credibilidade. Então, eu acho que das redes sociais vai sair, de repente, aí o Facebook, como está falando que está em queda, hoje o TikTok está em alta, amanhã vai vir alguma coisa, como no passado a gente teve um monte de aplicativos e todos eles têm uma vida muito curta, muito rápida, e a gente vê que o rádio continua ali de mão e se utilizando como dessas coisas complementares. Porque talvez falte a elas o comprometimento, a seriedade, enfim, o cuidado, né, que o rádio teve sempre como veículo de forma a se perenizar, não é? E não foi descartável como tantas possibilidades que existem aí. Você falava da Inglaterra aí, eu fiquei pensando nos 100 anos do rádio, você falou da Inglaterra, eu associei a rainha Elizabeth, faleceu aos 96 anos, ela ouviu muito rádio na vida, hein? Acho que desde então, dos primórdios, né, Rodrigo? Certamente. Sim, e vamos assim, durante a guerra, você tinha os nazistas usando aí o rádio para baixar a moral das tropas inglesas, né? E o Churchill fazendo transmissões todas as noites na BBC para manter a moral erguida da população. Tanto que Londres, a Inglaterra como um todo, resistiu e foi uma pedra no sapato da Segunda Guerra Mundial. Com o ataque a Pearl Harbor, os Estados Unidos entrou.
E o Japão também usou, tanto que tem aquela Rosa de Hiroshima, era uma locutora que transmitia lá no Japão, para baixar a moral das tropas americanas, transmitia em inglês, e sempre dava notícia ruim. E o rádio foi usado de uma forma negativa. E quando passou a guerra, todo mundo percebeu a importância da comunicação do rádio e quanto o rádio era vital para ter toda uma segurança nacional também, e também para prestar serviço, mais do que nunca, porque o rádio foi usado tanto para esse lado ruim, mas foi usado fortemente pelo lado bom. No esforço de guerra americano, quem talvez tenha um pouco mais de idade como eu, deve lembrar que tinha uns discos que eram distribuídos pela Voz da América, que falavam da Glenn Miller, que estava fazendo, todos os artistas que iam para o front, e eles gravavam em acetato, isso distribuíam no mundo inteiro. E era muito legal. Eu tenho ainda uma gravação disso em cassete, desses discos, que eram shows que eles faziam, era fantástico. Foi impressionante. Me lembrei agora do filme também, Bom Dia Vietnã, né, que de certa forma mostra que seria ali o DJ, né, tentando dar aqui. E Glenn Miller, outro dia, por coincidência, agora há uns 15 dias, eu falava do Glenn Miller, que boa parte da obra dele foi composta no ambiente de guerra. Já pensou um cara desse, se ele estivesse num ambiente de paz, quanto mais ele teria produzido, né? Coisa fantástica, realmente. A relação dos meios de comunicação, e particularmente o rádio, não diria que neste momento, nas últimas 2 ou 3 décadas, pelo menos, para não ir tão longe, como tem sido essa relação do ponto de vista do apoio político brasileiro ao meio rádio? Olha, a gente viveu vários momentos de confusão, né? A gente tem aqui a Voz do Brasil, que é a imposição da ditadura Vargas, que é o último entulho autoritário que nós temos. Não existe outro país que não seja a Gana, que tenha uma imposição de um horário obrigatório. Não faz sentido ter isso no Brasil, como não faz sentido ter horário eleitoral gratuito. Nos Estados Unidos, a propaganda eleitoral é paga, e ela deve ser paga, porque o rádio ele é um prestador de serviço, o espectro é da União, mas o risco é todo do empresário. E aquele empresário que coloca seu capital, sua energia, seu esforço para prestar serviço para a comunidade, e rádio é uma devoção, mas rádio também tem que pagar as contas para poder ficar evoluindo e ir para frente. Ele é um meio eficiente de divulgar publicidade e serviço, ele é um meio eficiente para fazer utilidade pública, mas a nossa legislação ela está atrasada 50 anos, pelo menos. A gente tem levado, hoje na Câmara Federal, tem 440 projetos contra a liberdade de expressão na publicidade ou contra a radiodifusão, ou desde projetos malucos que obriga a tocar uma música por hora de um cantor nativista, por exemplo. Eu acho que ou nós temos a total liberdade de expressão, e quem tem que dizer se é bom ou é ruim é o ouvinte. É o ouvinte para quem a gente presta serviço, que é nosso... ele que é nosso juiz. Ele que determina, ou seja, o que está no ar quase sempre obedece o gosto das pessoas que ouvem, e não exatamente uma imposição, como em outros tempos, tinha um limite de música estrangeira, uma série de coisas, proibição de dificuldade de importação de equipamentos que não fossem essencialmente brasileiros, e isso causou um atraso gigantesco, enfim... Situações assim que realmente são histórias que mostram que o rádio é muito desejoso de se desenvolver, e ele tem capacidade plena de fazê-lo por si só, mas às vezes essas objeções e essa manutenção, inclusive, de entulhos, como você bem disse, né, que não faz o menor sentido. Eu termino o jornal aqui todos os dias, tenho que assinar um monte de papel para ir para um pacote daquilo que já está digitalizado aqui. Se a fiscalização quiser, tem aqui disponível digital, mas a lei não previa isso lá quando foi criada. E todo dia eu termino o programa, tenho que assinar um monte de papel aqui que é embrulhado, um pacotão, fica lá apodrecendo, servindo para nada. Quer dizer, essas coisas precisam ser ajustadas, né, Rodrigo? Precisam sim, e a gente acredita muito. A ESP surgiu exatamente para defender a radiodifusão de São Paulo, é a associação
estadual mais antiga, nós temos 86 anos de prestação de serviço para a radiodifusão, em defesa da liberdade de expressão, das boas práticas, da ética. Então, eu acho que São Paulo, como sempre, levanta a voz, se posiciona, e eu tenho muito orgulho de estar como presidente da associação nesse centenário do rádio e de ter uma diretoria super atuante, da qual o Júlio faz parte desde sempre. E eu vejo, entre outros, a gente tem grandes companheiros, a gente tem um comitê técnico liderado pelo Eduardo Capia, que fez um trabalho excelente na migração do AM para o FM, faz um trabalho excelente de a gente fazer colaboração em todas as consultas públicas do Ministério das Comunicações e da Anatel. Então, a gente está o tempo todo sempre alerta, como é o lema do escotismo, para que a radiodifusão seja realmente preservada, porque se você for pensar, Google, Facebook, e não importa o que seja aí, eles faturam aqui no Brasil, mas na realidade o dinheiro não é pago aqui, não paga imposto, o dinheiro é faturado lá na Holanda, não importa onde é que seja, mas não é no Brasil. Então, quem tem que ser preservado é a radiodifusão brasileira, que divulga o tempo todo a cultura brasileira, a voz brasileira, a língua portuguesa. E quando você pega, por exemplo, a campanha política que a gente acabou de falar, eu, candidato, posso fazer qualquer dessas mídias digitais, eu posso impulsionar essas mídias digitais. Quando eu falo impulsionar, eu estou investindo lá e não posso investir no rádio. Como diria o Galvão Bueno, isso pode, Arnaldo? Pois é. Isso é verdade. Eu ouvi esses dias uma entrevista do Raimundo Fagner, ele falou uma coisa que eu nunca tinha atentado para isso. Ele disse assim, aí perguntaram, né, mas escuta, hoje você não tem mais tantas vertentes musicais, não se executa tantos estilos musicais diferentes, às vezes dentro de uma mesma programação como antes e tal. E ele disse assim, olha, a minha música, a música popular brasileira de qualidade, ela foi desenvolvida a partir do rádio AM na época, ele dizia, né? Porque era o tempo deles, enquanto começavam suas carreiras. Ele disse no rádio AM. Ele falou, como assim? Ele falou, olha, nós tivemos a oportunidade de conhecer um pouco de tudo e escolher algo bom, mais elaborado. Como assim, Fagner? Ele disse, olha, o rádio nós ouvíamos de Elvis Presley a Baião, a Luiz Gonzaga, de Tom Jobim a Beatles, tinha de tudo. O rádio permitiu que a gente aprendesse música ouvindo todas as possibilidades musicais. E achei interessante ele dar esse testemunho. Ele falou, nós nos tornamos bons pelo nosso talento, mas o rádio foi fundamental para a gente se formar, foi a nossa faculdade, ele disse. Achei muito interessante esse depoimento, nunca tinha pensado sobre esse prisma, viu, Rodrigo? É verdade, eu comecei minha carreira em São Paulo, na Band FM. Eu fui programador da Band FM lá nos anos de 1978, acho que até 80. Fui coordenador de programação. Depois eu fui para a cadeia Verde e Amarela, que é hoje a Rede Bandeirantes de Rádio, para cuidar das emissoras do Grupo Bandeirantes espalhadas pelo Brasil. E quando eu fui programador, foi uma experiência muito interessante, porque toda essa turma do Fagner, a Melinha, Elba Ramalho, Milton Nascimento, todos eles estavam começando a realmente fazer um grande sucesso. Todos eles iam conversar com a gente. Ia no tete-a-tete ali, e era uma coisa muito interessante de você ver a base cultural que cada um te trazia, e esse mix de cultura que faz a riqueza do Brasil. Quando você vai lá de Minas, está falando do Milton Nascimento, do Clube da Esquina, toda aquela turma. Isso para não falar do Rio de Janeiro, tá? Que eu acho que é o berço cultural do Brasil. Aí você vai subindo, você pega em cada estado uma influência de um ritmo, e por que a pessoa tem lá, todos eles falavam, e você vê as festas regionais que a gente tem no Nordeste, no Norte, a cultura está preservada. Você tem lá o Caprichoso, a festa que tem lá em Manaus, todo ano tem. E aí você vai para São Luís, todo ano tem. Você vê aí as festas de São João, como é forte. E se a gente for por sua preservação das tradições gauchescas, é impressionante. Qualquer cidade tem lá os 100 tradições gauchescas, que mantém isso, mantém o ritmo.
E a gente vem e percebe que, de repente, o Brasil deu essa mistura, esse caldo multicultural. É verdade, isso é maravilhoso. Rodrigo, eu acho que aqui encerrando, eu também já ia dizer isso antes, você acrescentou aí. Acho que para você é um momento muito importante na sua carreira ser presidente da Associação das Emissoras de Rádio e Televisão do Estado de São Paulo, no momento do seu centenário. Eu também me sinto importante aqui dentro do meu modesto pedaço de completar meus 44 anos de rádio nos 100 anos de ter sido de ter começado quando a profissão de radialista também foi regulamentada e no ano seguinte de jornalista também ter sido regulamentada. Quer dizer, não existia. E agora 100 anos e nós estamos aqui firmes e sempre apaixonados. Rádio é uma paixão que é inexplicável, viu? Talvez quem ouve aí não... E esses dias mesmo tivemos aqui uma oportunidade de um repórter que foi cobrir um acidente. Ao chegar lá era o filho dele, a vítima fatal, e nosso repórter aqui, eu disse, e ele cobriu o acontecimento, e aí muita gente aqui disse, como é que pode? Era o filho dele, ele nem mostrou consternação e disse, quem é que te disse? Como é que você sabe o que se passa no coração do cara? Você tem ideia do que é o rádio no momento da nossa lida aqui? Quantas vezes eu parei nesse portão da emissora trazendo um problema particular muito difícil, chorando por dentro, a gente entra aqui, senta, parece que veste um personagem, o rádio te coloca no lugar de novo, você faz um programa como se nada estivesse acontecendo. Não é que a gente não tem sensibilidade, nem tampouco emoção. É que é incrível como isso se apossa da gente quando você está diante de um microfone, Rodrigo. Então você realmente acrescenta a sua carreira já sempre vitoriosa e premiada um momento de rara oportunidade, que é esse dos 100 anos, do centenário do rádio, presidindo as emissoras no maior estado da federação. Parabéns, através da sua presidência e de você, a todos os demais radiodifusores pertencentes aos quadros da ESP, mas por extensão, evidentemente, a todos os profissionais que compõem o rádio de um modo geral, em todo o estado e no nosso país. E viva o rádio, Rodrigo! Viva o rádio da ESP, obrigado. Somos mais de 6.500 profissionais atuando aqui todos os dias, só no estado de São Paulo. Eu tenho muito orgulho, concordo com você, quando a gente senta aí na frente do microfone, parece que a gente muda, né? Parece que a gente tem uma iluminação divina e a gente sabe que a gente está mandando a mensagem, criando essa empatia com o nosso ouvinte, mesmo que ele esteja nos acompanhando por áudio e vídeo. E essa magia do rádio é incrível. Então, o rádio é para sempre, se Deus quiser. Obrigado. Queria agradecer ao Júlio, um grande abraço a toda a família do Júlio. É um grande companheiro, um grande amigo. E parabéns a todos que estão nos acompanhando. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem. Fiquem com Deus. Bom dia. Um grande abraço a você também aqui do Teodoro Marichem, que foi aqui o grande sonhador desse prefixo aqui, né? O precursor de tudo, muito bem seguido depois aqui pelo Júlio, mas o cara que poderia muito bem estar investindo em outros negócios, nem era do meio, mas era apaixonado por rádio e investiu nisso e tem nisso o grande sonho de sua vida, que certamente está nos ouvindo e assistindo nesse momento e te acompanhando também, o Teodoro Marichem aqui, que certamente te manda aí um grande abraço. Muito obrigado, Rodrigo, mais uma vez. Obrigado, um grande abraço, Teodoro. Tudo de bom, parabéns. Amém, um grande abraço.